Olá, querido aluno do segundo ano. Vamos finalizar o volume 3 do PET de 2021. Vamos corrigir a semana 6. As atividades estão nas páginas 45 e 46. Vamos lá, a gente está vendo trigonometria e a trigonometria lá no círculo trigonométrico. A primeira atividade fala aí, utilizando os conhecimentos adquiridos e as circunferências trigonométricas de seno, cosseno e tangente, complete a tabela dos ângulos pedidos nas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente. Então, vamos lembrar lá, eu tenho aqui o círculo, a circunferência trigonométrica vai ser um círculo de raio 1, né? Então, aí, com isso, o que acontece? A projeção no eixo horizontal, a gente vai ser o cosseno do ângulo. A projeção no eixo vertical, a gente vai ter o seno do ângulo. E a tangente, que é a reta que toca a origem dos ângulos aqui, vai ser a tangente do ângulo. Então, essas projeções é que vão dar. Com isso, a gente vai poder ver o quê? Então, eu tenho no ciclo completo aqui, ó, cosseno na horizontal, seno na vertical e a tangente. E a gente vai ver aqui, então, para esse, como a circunferência é uma circunferência de raio 1, nesse ponto aqui eu tenho a origem, né? No centro da circunferência eu tenho a origem do plano cartesiano. Então, aqui é 1, de cá menos 1, aqui em cima 1 também, e lá embaixo menos 1. Então, aqui, ó, para 0 graus, o zero, a projeção horizontal, tá? Do cosseno é 1, do seno vai ser aqui no zero. Então, e a tangente também vai ser 0, que aqui vai ser a origem dela. Então, para 0 graus, eu vou ter aqui 0 para seno, 1 para cosseno e 0 para tangente. Agora, quando eu vou aumentando aqui, ó, à medida que eu vou aumentando o ângulo, o cosseno vai diminuindo e o seno vai aumentando. Até chegar aqui em 90 graus, olha aqui, o seno em 90, ele está coincidindo com o 1, né? Mas o cosseno, eu projetar no eixo X, eu vou projetar no zero. E a tangente, não tem como eu projetar o ângulo de 90, porque ele está aqui, ó. Ela está paralela, ele está na linha paralela que não tem como, ela não existe, porque a tangente vai crescendo, 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 e aí aqui ela vai até o infinito. Então, 90 graus não existe tangente de 90 graus, é infinito. 180 graus vai ser esse outro ponto aqui, vai ser um ângulo raso. Então, o cosseno aqui vai estar no menos 1, o seno vai estar lá no zero de novo. E a tangente aqui vai estar também projetando aqui, partindo daqui, indo até o eixo da tangente, vai estar no zero também. Então, 0, menos 1 e 0, para seno, cosseno e tangente. O ângulo de 270 graus, então é esse aqui, ó, do lado oposto aqui do ângulo de 90. Então, eu vou ter aqui, ó, o seno, ele está aqui no menos 1. O cosseno eu vou projetar no eixo horizontal, vai estar no zero. E a tangente vai ser o mesmo caso do 90 graus, não vai existir, porque aqui, ó, eu não tenho como atingir essa reta aqui, porque ele está paralelo à reta tangente. E 360 graus é a mesma coisa de zero, né? Então, aqui, ó, o seno é zero, o cosseno está no 1 e a tangente está no zero. Então, aqui, ó, na 2, ele fala aí, ó, um determinado ângulo A, vou dar um ponteiro aqui, um determinado ângulo A possui o valor de sua tangente igual a 1. Ou seja, tangente de A igual a 1. Nesse caso, é possível afirmar que
Vamos, então, desenhar aí o que está acontecendo? Eu tenho aqui, ó, um ângulo, vamos por lá, uma circunferência. Eu quero pegar um ponteiro aqui, mas não está dando, não. Eu tenho uma circunferência, tenho a circunferência trigonométrica aqui, e a gente sabe que a circunferência é uma circunferência de raio 1. E a tangente está aqui, ó, tangenciando a origem aqui. Aqui não é o zero, né? Aqui começa positivo para cá, negativo para cá. Então, aqui é a tangente, onde tangencia a origem. Então, a gente sabe que aqui é 1. Mas ele falou que a tangente é 1 também. Então, a tangente está aqui, 1 para cima. Então, você concorda comigo aqui, ó, que nessa linha aqui, ó, eu posso colocar um triângulo retângulo isósceles de catetos 1. Então, aqui, ó, e eu descubro que ângulo é esse. Então, aqui, gente, pensa aqui comigo. Se aqui é 90 graus, o ângulo reto, esses ângulos aqui são iguais. Então, eles vão ser metade de 90 graus, vão ser, cada um deles aqui, vão ser 45 graus. Tangente de A, esse A, ele pode ser, se ele estiver no primeiro quadrante, o valor dele é 45 graus. Aí ele fala aí na letra A, o valor do seno desse ângulo é 1. O seno aqui, ó, é o eixo X. O cosseno é o eixo Y. Aqui, ó, onde que é 1? O seno de 0 é 1. O cosseno de 0 é 0. Então, a gente está falando aqui, ele está falando do ângulo 0 e 360 graus. E o nosso ângulo é quanto? 45. Então, isso está errado. Depois, na letra B, o valor do seno desse ângulo é 0. Onde que o seno é 0? Aqui, ó, em 90 ou 270 graus. E o cosseno é 1. O cosseno é 1 aqui em 90 graus. Então, aqui, ó, na letra B, ele está falando do ângulo de 90 graus, não do ângulo de 45 graus. Depois, na letra C, o valor do seno deste ângulo é igual ao cosseno em qualquer quadrante. Em qualquer quadrante? Como assim? Espera aí. Valor de seno e cosseno, olha aqui, ó. Eu tenho uma reta orientada. Aqui é 0, para cá é negativo, para cá é positivo. Então, o seno aqui, ó, no segundo quadrante ele é negativo, no primeiro ele é positivo. Da mesma forma que, ó, no terceiro ele é negativo, no quarto ele é positivo. E o cosseno aqui, ó, cosseno é o eixo Y. Aqui ele é 0, para cima ele é positivo, para baixo ele é negativo. Então, aqui, ó, para cima, primeiro e segundo quadrante, ele é positivo, para baixo, terceiro e quarto, negativo. Se ele falasse que a tangente, a gente podia pensar, mas nem assim, porque ele está aqui, ó, a tangente está aqui, ó, no primeiro e terceiro quadrante. Mas ele está falando de seno, que o valor do seno e do cosseno é igual. O valor do seno e cosseno tem o mesmo módulo, raiz de 2 sobre 2. Mas em qualquer quadrante, não, aqui, ó. Aqui ele tem o mesmo sinal no primeiro e no terceiro quadrante. Mas no segundo e no quarto, não, né? Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, para 225 graus, ele vai ter o mesmo sinal, mas os outros aqui não. D. O valor do seno desse ângulo é igual ao cosseno, desde que eles estejam no primeiro e terceiro quadrante. Aí sim, aqui, ó. Eles têm o mesmo módulo, a gente sabe que eles têm, mas aqui, ó, eles vão ter o mesmo valor com sinal e tudo no primeiro e terceiro quadrante. A letra D está certa. E na letra E ele fala que não é possível determinar. Não, isso não, claro que é possível determinar. A gente descobriu até que ângulo que é. Então, a alternativa correta é letra D. Na questão 3, ele pede aí, determine os sinais de seno, cosseno e tangente dos ângulos a seguir.
Então, a gente viu lá que o seno é o eixo vertical. Então, ele é positivo aonde? No primeiro e segundo quadrante e negativo no terceiro e no quarto. O cosseno, a gente viu que é o eixo horizontal. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto e negativo no segundo e terceiro. E a tangente, a gente viu que é o eixo que tangente à origem dos ângulos ali, onde começa a contagem. Então, ele vai ser aqui, ó, positivo no primeiro e terceiro quadrante e negativo no segundo e quarto quadrante. 15 graus, que é o primeiro ângulo aí, ele está no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, o seno dele é positivo, o cosseno é positivo e a tangente é positiva. Repara aí que os ângulos que estão no primeiro quadrante, tudo é positivo. 115 é um pouco mais que 90 graus. Então, o seno vai ser positivo, ele está no segundo quadrante, o seno positivo, o cosseno negativo e a tangente também negativa. 196 é mais que 180, menos que 270, então ele está no terceiro quadrante. Repara aqui, ó, terceiro quadrante, seno negativo, cosseno negativo e tangente positiva. 290 é um pouco mais que 270 e menos que 360, está no quarto quadrante. Então, ele vai ter o seno negativo, o cosseno positivo e a tangente negativa. 178 é um pouco menos de 180 graus, então está no segundo quadrante. Se reparar aqui no segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno é negativo e a tangente é negativa. 81 graus está no primeiro quadrante, então tudo é positivo, seno, cosseno e tangente. E 267 graus está no terceiro quadrante, é um pouquinho menos que 270 graus. Então, seno negativo, cosseno negativo e tangente positiva. Então, é isso, gente. É muito simples, muito tranquilo de olhar. E com isso, a gente conclui, então, a correção da semana 6 do volume 3. A gente corrigiu as páginas 45 e 46. Aguardo vocês no próximo PET. Até lá!